Luciana Grando Bregolin Dites, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, a ANADEF, por 10 minutos. Boa tarde a todos os presentes. A quem saúdo na presença na figura do deputado Helder Salomão. A gente vai começar com um vídeo, tá? Eu sou presidente da associação, a gente tem os GTs que trabalham com esse tema e eles produziram um vídeo do qual meu colega aqui participou, né? A gente não está aqui brincando de fazer candomblé. Há uma repulsa porque é uma manifestação cultural. A gente cultua a ancestralidade. A gente não está aqui brincando de fazer candomblé. Há uma repulsa porque é uma manifestação cultural associada à população negra. Se a gente tem uma Constituição que nos permite a professar a nossa fé da nossa forma, cultuar as nossas entidades, nossas divindades. Como que vem agora meia dúzia de pessoas querer que isso não seja possível? Aonde fica a Constituição? Exu tiriri, bara um bebê tiriri, lona. Exu tiriri, bara um bebê. Os mecanismos do racismo religioso são mecanismos muito semelhantes ao do racismo, né? A violência psicológica, a violência moral, a violência física, cada vez mais comum, a violência patrimonial, que nós vemos muito no aviltamento de terreiros, a violência simbólica, envolvendo os ritos, as liturgias e, sobretudo, os símbolos e objetos sagrados. O candomblé, ao contrário do que eu ouço de muitas pessoas dizer, ele é uma religião genuinamente brasileira. Ele tem a matriz africana, mas ele não é africano. Ele tem a matriz, mas ele é brasileiro. E quando ele vem para o Brasil, ele precisa se organizar. O candomblé, para mim, é cuidar da natureza, é respeitar as águas, as cachoeiras, as lagoas, o vento, o sol, respeitar o outro como eu gosto de ser respeitada, cuidar do outro como eu gosto de ser cuidada. Né? Não importa o que o outro seja. E aqui no Brasil, nós temos os religiosos de matriz africana, das religiões afro-brasileiras, como sendo definitivamente o alvo preferencial do ódio religioso. Nós temos como sintoma, sequela e reflexo do racismo, né? É uma religião de preto e nós sabemos que no nosso país tudo que é de preto definitivamente é depreciado. Foi na beira do rio aonde Oxum chorou. Foi na beira do rio aonde Oxum chorou. Até os anos 70, os terreiros tinham que pagar uma taxa na delegacia de polícia da circunscrição para poder tocar. Foram criadas nas polícias judiciárias do país todo as chamadas delegacias de costumes, cuja função era, entre outras, reprimir o candomblé e a umbanda. Se a gente for procurar, não existe um fundamento para não se aceitar o candomblé, a não ser pelo fato de que ele é uma religião de origem africana. Então, a afirmação de um terreiro de candomblé, a sustentação de um terreiro de candomblé, ele é totalmente um ato político, um ato de clamor por respeito. De promoção à saúde, à igualdade, onde todos têm os mesmos direitos, todos comem a mesma coisa, comem, dançam e cantam juntos. Não se faz nada sozinho, é um protegendo o outro, é uma família de axé. Foi na beira do rio aonde Oxum chorou. O sacrifício, né, a consagração, a sacralização é quando um objeto, algo, ele deixa de ser humano, ele deixa de ser do nosso cotidiano, para ele ser consagrado a um Deus, a uma divindade. No caso do candomblé, é um dogma central. É a ideia de que todas as coisas, materiais e imateriais, têm um vínculo entre si e o ser humano, quando ele
consegue combinar essas coisas, essa energia que vem de todas as coisas, ele tem um enlevo espiritual e, ao mesmo tempo, ele se fortalece para buscar os seus sonhos, que é uma ideia que pode se chamar que é a ideia de distribuição de axé. Então, esse é um ato de muito preceito dentro do candomblé, né? De muito cuidado, porque é algo que nós vamos oferecer às divindades. E, por consequência, depois a gente vai ser agraciado pelos orixás e pelos inquices e pelos voduns com isso que nós estamos ofertando para ele, que nós consagramos a ele. A gente faz para manter a comunhão. É um momento sagrado de estar junto, de comer junto, da partilha. E existe todo um preparo da casa, das pessoas que vão participar desses rituais, para que esse animal seja consagrado da forma mais digna possível para o orixá. Então, é um dos rituais mais sagrados que nós temos. E a gente não pode perder de vista o que dá a eles sentido, do ponto de vista filosófico, do ser e do existir. E religião é isso. Religião dá esperança, religião dá senso de pertencimento, religião ressignifica, né, o preconceito ou a discriminação sofrida. Nós vivemos num país onde 81% da população come carne. E essa carne, com certeza, ela não sai dos terreiros de candomblé, né? E a gente não vê nenhum ato contra abatedouros, contra matadouros, contra grandes pecuaristas. Toda uma produção de renda e de riqueza associada ao abate animal, do ponto de vista comercial. Muito me impressiona que um certo movimento ambientalista escolha as religiões afro-brasileiras para sentarem suas críticas, podendo criticar o abate comercial dos judeus. Ele não faz, e faz em relação à macumba, porque ele tem a consciência de que é um segmento politicamente fragilizado. E a gente fica impotente porque a gente vê que cada dia que passa as coisas ficam piores, né? E a gente que vive num país laico, a gente não entende como o Estado permite que isso aconteça. É muito triste. É preciso que os sistemas de justiça entendam a complexidade que é para um cidadão e uma cidadã comum acessá-los, né? Desburocratizando-os, descentralizando-os, talvez tornando-os mais acessíveis em regiões periféricas, como já existem alguns programas, alguns projetos, nós sabemos. Mas é preciso também criar condições de comunicar o que a justiça pode fazer e de apresentar os direitos de maneira bastante elucidativa e descomplicada. Está precisando de que alguém defenda a gente, né? A gente precisa de que alguém diga que nós não estamos fazendo isso simplesmente por fazer. O tema do racismo religioso é um tema muito pouco difundido ainda. Precisamos trazer esses debates para as instituições. Precisamos trazer essa discussão para o sistema de justiça. Au, churu, nileu, au, esincambê, oê, esincambê, kawana, churu. Au, churu, nileu, au. Nada vai nos impedir de praticar a nossa religião. Muito bom. Nós somos... Eu queria agradecer a Charlene, que apareceu aqui no vídeo, a Defensora Pública Federal em Salvador, e ao defensor César Gomes, de Canoas, que me ajudaram com o material. No início, eu fiquei um pouquinho insegura, né, de estar aqui com esses monstros sagrados, mas eu acho que é importante a gente vir falar com o coração, né? A Defensoria Pública da União tem um compromisso. Nós temos grupos de trabalho que atuam com essa temática e a gente tem trabalhado firmemente, né, no combate a todo isso que vem acontecendo. Eu vou ler algumas coisinhas que eu acho importante. Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram.
Já não havia mais ninguém para reclamar. Martin Niemöller, 1933, símbolo da resistência aos nazistas. Tem uma outra coisinha que eu queria ler aqui, que hoje de manhã eu estava estudando. Reconhecemos que o colonialismo levou ao racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, e que os africanos e afrodescendentes, os povos de origem asiática e os povos indígenas foram vítimas do colonialismo e continuam a ser vítimas de suas consequências. Reconhecemos o sofrimento causado pelo colonialismo e afirmamos que, onde e quando quer que tenham ocorrido, devem ser condenados e sua recorrência prevenida. Ainda lamentamos que os efeitos e a persistência dessas estruturas e práticas estejam entre os fatores que contribuem para a continuidade das desigualdades sociais e econômicas em muitas partes do mundo ainda hoje. Parágrafo 13 da Declaração de Durban, adotada na terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, em 2001. A perseguição às religiões de matriz africana decorre do histórico processo de invisibilização e desumanização dos símbolos da cultura negra. Trata-se de resquícios do longo período de escravização dos negros, cuja abolição ainda é um processo inacabado. Em que pese a proteção dos direitos culturais da população afro-brasileira tem assento constitucional no artigo 215, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, afere-se que, na prática, o Estado brasileiro não vem logrando êxito em garantir a proteção dos templos africanos. Trata-se de expressão de uma das interfaces do racismo, como o racismo estrutural, o racismo institucional, temos o racismo religioso, como foi mostrado no nosso vídeo, ainda tão presentes na sociedade brasileira. Por vezes, o racismo religioso disfarça-se na observância de um aparente conflito de direitos. Essa foi a conclusão que o STF teve no julgamento do recurso extraordinário 494601, que declarou a constitucionalidade da lei estadual que permite o sacrifício de animais em religiões de matriz africana. Com efeito, no citado julgado, havia um debate acerca de um suposto conflito entre normas relacionadas à proteção do meio ambiente versus liberdade religiosa, que, na verdade, escondia uma face de preconceito e do racismo que ainda vitima a população negra no Brasil, como ponderaram os ministros ao exporem os fundamentos dos seus votos. Já completo. A Defensoria da União, atenta aos objetivos de documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário, tais como a Convenção 169 da OIT e a Declaração de Durban, que eu li o artigo, tem estabelecido ações e processos internos de conscientização, educação e direitos a respeito do tema. A título de exemplo, citamos a recomendação feita ao Comitê Olímpico Internacional para que incluísse no Centro Ecumênico da Vila Olímpica as religiões de matriz africana, quando da realização dos Jogos de 2016. Tinham várias das outras religiões e não tinham, para as religiões de matriz africanas. Nessa missão constitucional de promover os direitos, a DPU convida as instituições de Estado, movimentos sociais e demais segmentos da sociedade a debater profundamente a questão, tendo em vista ainda os objetivos da década internacional de afrodescendentes da ONU, reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Mais recentemente, teve no Rio de Janeiro a produção de um documento que chama Um Guia de Tolerância Religiosa. Depois eu posso deixar o link. Eu trouxe 2 cópias, é bem interessante, que explica que é um guia que colabora para a gente resistir, para a resistência, eu trouxe. E, por final, eu queria dizer que a Defensoria tem 2 GTs que trabalham com a temática, que é o Grupo de Trabalho das Comunidades Tradicionais e também o Grupo de Trabalho de Políticas Étnico-Raciais. Esse último grupo, ele promove a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos da população negra, fomenta a efetivação da igualdade de oportunidades e o enfrentamento do preconceito, da discriminação e demais formas de intolerância étnica, monitora casos sensíveis relacionados ao enfrentamento do preconceito contra a população negra,
podendo realizar os encaminhamentos e recomendações que entender cabíveis, e fomenta a criação e a adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa. Nessa linha surgiram os observatórios de intolerância, né, que tem em vários estados já. Também tem esse material aqui. Obrigada e desculpa aí qualquer... Obrigada. Gostaria agora, nessa fase final, de prestar homenagem à mãe Gilda, né? Ela foi vítima de preconceito, foi vítima de pressão, né? Numa edição em 1999 do jornal Folha Universal, uma foto da mãe Gilda foi reproduzida numa matéria que dizia que era um mercado em crescimento de enganação e macumbeiros charlatães. E devido a todas essas pressões, ela faleceu, né? E eu gostaria de lembrar que no dia 21 de janeiro vai ser o dia do combate à intolerância religiosa, em uma singela homenagem, né, à mãe Gilda, e gostaria que todos pudessem se reunir, talvez, nesse espaço, né, deputado, para novamente debatermos e celebrarmos, né, esse momento, né, e nem sei se é uma celebração, né, é mais um dia de luta, né, contra a intolerância religiosa. Obrigada.